Hoje a gente vai começar a parte 2 de uma série que a gente está trabalhando sobre transformações de dentro para fora. A gente acredita que a gente pode mudar de roupa, a gente pode mudar de casa, a gente pode até mudar de trabalho, criar algumas coisas na nossa vida, mas a gente acredita que verdadeiras transformações acontecem de dentro para fora, de dentro para fora. A gente começou aí no domingo passado, falando sobre a parte 1, e hoje a gente vai falar sobre como livrar a nossa vida das tentações. Eu acredito que transformações de dentro para fora acontecem justamente para a gente entender, quando a gente entende, né, que a gente precisa se livrar das tentações. Jesus, na sua oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, ele fala, se Jesus, ele pede ao Pai, não me deixes o que, gente? Cair em tentação. Então, esse terreno que se a gente não entende como se livrar dele, e o que acontece se a gente cede, então a gente está falando sobre abrir o nosso coração para a gente ter essas transformações de dentro para fora. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, diz uma coisa interessante. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastada e seduzida. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Gera a morte. Quando a gente fala sobre tentação, e a gente vai estar falando especificamente sobre esse texto, eu acho muito interessante que Tiago, e aqui é o irmão de Jesus, ele nos chama de uma forma bem prática, qual é o processo da tentação? O que acontece quando a gente está falando sobre tentação? É quando a nossa natureza, presta atenção, gente, tentação é quando a nossa natureza pecaminosa se encontra com uma oportunidade ilícita de sermos saciados. Quando a nossa natureza pecaminosa se encontra em uma oportunidade ilícita, uma oportunidade da gente, né, esse lado pecaminoso, esse lado que a gente carrega de sermos saciados. Outra definição de tentação é interessante, né? Ser tentado é ser instigado, provocado a satisfazer os nossos desejos por caminhos que estão fora da vontade moral de Deus. O que é ser tentado? É provocar a gente satisfazer os nossos desejos por caminhos que estão fora da vontade de Deus. Warren Wiersbe, ele diz uma coisa interessante, provas são testes enviados por Deus. Ou seja, tentação são armadilhas enviadas por Satanás. Somos provados. Quando somos provados, é Deus que nos prova. Quando somos tentados, é uma armadilha de Satanás. E aí, como é que acontece? Qual é o processo da tentação segundo Tiago? Tiago diz que o desejo, toda tentação começa com um desejo. Eu digo que tentação sempre vai ser um convite para a gente pegar o atalho. Vou repetir. Tentação sempre vai ser um convite para a gente pegar o atalho. Às vezes o atalho, ele é necessário. Quando a gente está dirigindo determinada estrada, tem né? Estão consertando aquela rua, aquela estrada, e aí tem uma sinalização, um atalho. Esse atalho não é problema, não é erro, contanto que esse atalho nos leve novamente para o que, gente? Para o caminho. A tentação é essa seta que diz o seguinte, pega esse atalho.
Só que esse atalho nunca vai nos levar de volta ao caminho. Quando a gente fala, quando Tiago ele fala sobre esse desejo, essa tentação, ele é sempre aquele atalho. Assim, existe o caminho correto da gente ganhar dinheiro, mas existe o atalho da gente ganhar dinheiro. Existe o caminho correto da gente se relacionar, mas a tentação vai dizer o atalho, e aí a gente pensa, né, que na tentação a gente está no caminho certo. Grava isso aí, gente. Tentação sempre vai ser uma provocação da gente saciar os nossos desejos por caminhos ilícitos. E qual é o processo da tentação? E aí eu volto novamente para o texto. No versículo 14, ele diz assim: cada um é tentado pela própria cobiça. Fala comigo, gente, própria cobiça. E aí, ou seja, nós somos seres dotados de desejo. Temos apetites, né, físicos, temos apetites emocionais, temos apetites espirituais. Quando a gente olha a vida de Jesus ali, quando a gente texto, pode ser que você não saiba o texto específico, mas pelo menos você sabe muito bem aquele momento onde Jesus Cristo foi tentado. A Bíblia diz que ele passou ali 40 dias, né? E quando ele foi tentado, né, o diabo chegou e foi tentar Jesus em transformar pedras em pães. Ali é o quê? Um processo de atalho físico. Você tem fome. Então, Jesus tinha desejo. Depois o diabo chega e diz: olha, pula daqui para baixo, né, que os anjos vão te sustentar. Ou seja, estava provocando emocional, desejos emocionais. Eu posso suprir para você, faz isso aqui. Na outra parte da tentação, Jesus é tentado para se prostrar diante. Vem cá, me prostra, me adora. Então, quando a gente vê a tentação de Jesus, claramente a gente vai ver assim, essa provocação, esse apetite, satisfazer apetite de uma forma. Eu não vou entrar diretamente por que Satanás tentou Jesus fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas eu só quero dizer para você que nós somos seres onde nós temos desejos. A questão aqui que Tiago chama a atenção sobre somos tentados no sentido de, veja, que a gente está falando de transformação de dentro para fora. Ou seja, como, e a gente vai falar daqui a pouco como, mas tentação é essa natureza pecaminosa de encontrar uma oportunidade, de pegar um atalho ilícito de sermos o que? Saciados. Quando você pega essa palavra, somos tentados, né? O texto original ele usa a palavra eptimia, ou seja, um forte desejo, uma ânsia por alguma coisa. Uma ânsia por alguma coisa. Nós somos tentados por esse forte desejo, essa ânsia por alguma coisa. E anota isso aí, grava no teu coração. Nós somos tentados, né, na área em que desejamos algo mais do que Deus. Vou repetir. Tentação é esse caminho ilícito, esse desejo, esse forte desejo, essa ânsia por alguma coisa que se torna maior do que Deus. Qual é o desejo em sua vida? Qual desejo em sua vida é tão intenso que controla você? Qual desejo na sua vida que é tão intenso e você não consegue se segurar? Tiago fala que esse desejo, até aí, não é problema nenhum, concorda, gente? Ele pode virar um problema, mas aí entra um outro ingrediente. Tiago fala, como é que vem a tentação? E mais uma vez, nós estamos falando aqui do ruim, do mal, para a gente identificar. Daqui a pouco eu venho com um lado bom, como livrar-se da tentação.
A gente precisa entender. Se a gente quer transformação de dentro para fora, cuidado com desejos que podem dominar a minha vida, cuidado com desejo que eu diga assim, eu não consigo controlar, eu preciso disso. E aí entra o engano. A Bíblia fala, Tiago fala no versículo 14, né, que vem o desejo, e sendo por esta arrastado e seduzido. Fala comigo, gente, engano. Engano é diferente de erro, do errado. Engano é aquele presente que vem para a gente e a gente é seduzido. Até o momento, não tem problema nenhum. O problema do engano é esse prato, é esse presente que nos é oferecido justamente porque primeiro foi provocado na minha vida um desejo. Fala comigo, gente, desejo. Eu preciso disso. Eu necessito disso. O engano vem e mostra um pacote bonito. O engano vem e mostra uma coisa bela. O engano vem e diz assim, não vai dar problema nenhum. O engano vem e diz assim, ninguém vai ver. O engano vem e vai assim, vai dar tudo certo. E a gente diz assim, se é engano, fala comigo, gente, se é engano não é errado. Porque é errado? Não sei. É errado? Não estou vendo. É errado? Porque se engano fosse errado, o errado é óbvio. Vocês entenderam, gente? O engano não é, a definição de engano não é algo errado. A definição de engano é algo que? Parecido. Que cor é essa daí? Não, essa cor é azul. Meu Deus, quando eu cheguei perto, eu vi que era verde. Eu me enganei. Tiago, ele diz uma coisa interessante, se eu quero transformações de dentro para fora, nós temos desejo, mas Tiago diz que vem, né, o diabo, e ele usa coisas que a gente olha e diz assim, é perfeito, é bonito, e aí entra outro ingrediente. A Bíblia diz, né, a estratégia é mostrar algo desejável, mas entra outro ingrediente. A questão do engano, gente, ter desejo é humano, deixar o desejo gerar fantasias em nossa mente é maligno. E aí, Tiago diz, no versículo 15, então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E qual é a questão do pecado? O pecado está na ação. Eu cedo. Se a gente quer transformação de dentro para fora, a gente precisa entender muito bem sobre desejos. Quais são os meus desejos que eu tento saciar, e aí quando eu não me controlo ao ponto de esse desejo se tornar maior do que Deus. E aí gera o que, gente? O engano gera o pecado. E aí você começa a invejar, aí de repente esse engano te leva ao adultério, esse engano te leva ao vício, esse engano te leva, né, orgulho, vício, e quantas coisas, gente, quanta sujeira. E o pecado gera justamente isso. Transformações de dentro para fora. Aqui é uma conversa para a gente hoje dizer o seguinte, cara, poxa vida, se eu tivesse me controlado, se eu tivesse escutado, se eu tivesse parado, mas o problema, gente, é que essa área não é tão fácil desse jeito. Ah, se fosse fácil. Se fosse fácil, Jesus não teria pedido ao Pai. Se fosse fácil, Jesus não teria orado e ensinado para mim e para você. Pai, não me deixes cair. Vamos repetir?
não me deixes cair em tentação. Pai, me ajuda a identificar meus desejos. Pai, me ajuda a entender o que é engano. Pai, me ajuda, porque se eu ceder ao engano, o que é pecado, gente? Fala comigo, pecado já é a ação. E aí, quando eu cedo, não percebo o engano, cedo, a Bíblia chama isso de pecado. E Tiago, ele termina, e o pecado, após ser consumado, no versículo 15, gera a morte. O que é morte, gente? Por que o pecado é morte? Porque o pecado arranca, mata a nossa identidade. Presta atenção. Geralmente, quando a gente cede, não é? A gente percebe o desejo, a gente acha que a gente precisa, e é muito feliz, né, quando a gente coloca aqui esse desejo que se torna maior do que Deus. Um desejo que se torna maior do que Deus, porque se Deus tem poder sobre a nossa vida, a gente não pode subestimar alguns sentimentos da nossa vida que parecem que são maiores do que Deus. Por quê? Porque passam a controlar a nossa vida. E a morte, quando a Bíblia fala que pecado é morte, porque pecado rouba a nossa identidade. Eu comecei a dizer e não completei. Gente, você concorda comigo que quantas vezes a gente erra, a gente peca, e a gente olha para a gente e diz assim, cara, eu nem me conheço. Eu não me conheço. Como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de falar isso? Como é que eu fui capaz de realizar isso? Como é que eu entrei nesse ambiente? Como é que eu entrei nesta? Quem sabe essa mensagem fala muito para você nas unidades prisionais. Porque lá no passado, é tudo maravilha. Cara, bora comigo, vai dar tudo certo. Bora comigo, a gente faz. E a gente já fez isso. Não dá errado. Vai dar certo. E aí você hoje está privado. Hoje você não tem família. Hoje, por quê? Porque um dia você teve um desejo e poderia vencer. Um dia você estava debaixo de uma tentação e você disse, não, eu vou conseguir. Um dia você está dizendo assim, vai dar tudo certo. Por quê? Porque o pecado mata, o pecado cega, o pecado, ele esconde uma consequência. Mas vamos para a notícia boa, amém, gente? Como romper com esse processo danoso chamado tentação? Como romper com esse processo? A primeira coisa, coisa boa, perceba seus gatilhos e afaste dos seus limites. Perceba os seus gatilhos e afaste-se dos seus limites. Salmo 1, verso 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, conversas, não imita a conduta dos pecadores, condutas, nem se assenta na roda dos zombadores, lugares. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Eu quero ler outro texto, daqui a pouco a gente entra em detalhes. Diz assim, Provérbios capítulo 16, verso 18. Então comigo, gente, olha aqui para mim. Provérbios 16, 18, diz assim, o orgulho vem antes na minha texto, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes. Em outra tradução, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Como começar transformações de dentro para fora? Como abrir o nosso coração e dizer assim, Deus transforma a minha vida? A primeira dica, gente, o primeiro conselho, se afaste do seu limite. Se afaste do seu limite. Sabe aquela, né, quem dirige, antes eu viajava mais, né, de carro, mas hoje, né, menos, um pouco mais, nas estradas assim, né, sabe aquele aviso que
que existe um limite, Cuidado quando for ultrapassar, cuidado na curva, tem alguns limites. Gente, nós estamos cheios de sinais na nossa vida. Nós andamos cheios de sinais na nossa vida. E eu olho muito para o Salmo número 1, me permita entrar no Salmo número 1, e assim, bem-aventurado, fala comigo, gente, bem-aventurado. Ou seja, feliz vai ser a pessoa. E ele diz assim, três coisas. Feliz é o teu limite. Feliz é se você cuidar, olhar. Assim, feliz é aquele primeiro que não anda no conselho do quê? Dos ímpios. Ou seja, meu limite, essa conversa está me levando para quê? Cara, essa conversa está me levando, essa conversa está provocando o que na minha vida? Essa conversa está gerando o que na minha vida? Esse ambiente está gerando. Nós somos influenciados, gente. Desejo não aparece, eu acordo, plum! Não, é o que eu escutei, é o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto. Salmo número 1, feliz se você se afasta disso. Se eu quero transformações de dentro para fora, eu disse, essa conversa não está me levando para coisa nenhuma. Mas ele diz também, como me afastar do meu limite? Amizades. Amizades. Ele fala de conversas, ele fala de quê, gente? Amizades. E, por favor, aqui não é o sentido de somos perfeitos e o pessoal lá. Quem sabe você está sendo uma péssima amizade. Quem sabe você está conduzindo pessoas para o abismo. Mas a conversa também aqui é avaliar se também eu não estou com gente que está me levando ao abismo. Gente, como prática, de forma prática. Paulo, lógico, no contexto que Paulo está falando, é um outro contexto, mas eu também posso aplicar. O texto, ele diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele fala no contexto, né, sobre mentalidade de vida eterna, mas também o princípio cabe. Assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Interessante, gente. Hábitos, coisas que são construídas na nossa vida, dizem, uma conversa destrói, uma amizade destrói. Então, cuidado. Ei, se eu quero transformações de dentro para fora, cuidado com as conversas que estão entrando no meu coração, na minha cabeça, está provocando a minha coisa. Cuidado com amizades, com companhias. E a terceira coisa que o Fal número 1 diz assim, feliz se você se afastar disso. E ele fala de um outro componente, ele fala de conversas, ele fala de companhias, mas ele fala o quê? De lugares. Lugares. Não tem problema nenhum esse lugar. Será? Aqui a gente vê o depoimento da Ana e do Cleilson. Não sei se vocês... Gente, vocês escutaram, diz assim, nós levávamos a nossa filha para um bar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu ir. Não tem problema nenhum eu ir. Mas justamente nesses lugares a gente é influenciado. Por favor, gente, por favor, vocês são inteligentes. A gente não pode agora, assim, eu vou viver agora na igreja, eu vou quebrar minha televisão, eu vou não sei o quê, não vou dar. Não, mas eu entender, aqui é sabedoria. Isso aqui está me provocando alguma coisa, isso aqui está me empurrando para alguma coisa, isso aqui está me levando para alguma coisa. Gente, a conversa hoje aqui é a gente perceber, há um desejo, a gente perceber hoje aqui, se eu quero transformação de dentro para fora, há um desejo inerente na nossa vida, mas eu preciso entender, esse desejo está me levando o quê? Esse desejo está sendo provocado por um engano, eu não sei, mas pode ser, esse desejo está me levando o quê, gente? Está me levando a ser outra pessoa, a agir de uma forma que Deus não se agrada. Ei, cuidado com o teu limite.
Quem sabe a palavra que você pediu hoje para Deus. Deus, fala comigo hoje. Deus, eu quero uma palavra tua hoje. Senhor, eu preciso de transformação. Quem sabe a palavra que Deus está dando para ti hoje, assim, filho, você está andando em um limite. Você está acima do teu limite. Quem sabe a palavra que Deus está dando para você, mulher, Deus está dizendo assim, você está andando acima do teu limite. Gente, eu posso andar aqui, eu posso andar na beira, mas é muito perigoso, eu posso tropeçar aqui e cair. Gente, é muito melhor cair aqui, não é? É muito melhor cair aqui. Até cair a gente tem que ter sabedoria. Eu não faço mais essa oração hoje, que eu mudei. A oração que eu faço hoje é, Senhor, me ajuda a acertar mais. Que a gente vai começando a ter cabelo branco, né? A gente diz assim, rapaz, a gente precisa acertar mais agora. Mas sabe como é que eu orava antes? Eu orava, Senhor, até para errar, me ajuda a errar diferente. A minha oração antes é assim, se eu vou errar, Senhor, me ensina a errar diferente, porque pelo amor de Deus, fazia o mesmo erro, eu ia dizer uma palavra, não vou dizer não. Eu vou dizer, ei gente, errar a mesma coisa é ser burro. Pelo amor de Deus, não vão colocar no teu Instagram isso, corta. Mas é verdade, gente, é verdade. Retira a palavra não. Pelo amor de Deus, tem gente que cai no mesmo buraco, no mesmo erro. Mas vamos lá, coisa boa, saia, cuidado para não andar no teu limite, cuidado. A outra coisa, né? Assuma, quer mudança de dentro para fora, perceba seus gatilhos, se afaste, gatilho é aquela coisa que dispara na nossa vida, se afaste do seu limite, coisa boa, quer livrar-se desse campo da tentação, assuma a responsabilidade por seu pecado. Assuma. Verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O livro de Salmos, ele diz uma coisa interessante, né? Ele fala que o homem toma as suas atitudes e erra, e culpa a Deus. O homem toma as suas atitudes e culpa a Deus. Mas por que Deus deixou eu fazer isso? Por que Deus não me livrou? Eu pedi tanto a Deus, você pediu tanto a Deus, mas você pediu assim, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe esse relacionamento, porque eu quero me casar com ele. Eu disse assim, então tu é Deus, e eu sou teu Senhor, seja feita a tua vontade. O cara já chega para ele assim, né? Uma menina já chega para ele assim, Senhor, abençoa esse relacionamento, porque eu quero casar com ele. Deus diz assim, está me avisando, é? Ok, vai. Aí dá errado. Oh, Senhor, eu não te pedi, eu orei. Quantas vezes eu orei, Senhor? Mas você orou o quê? Para Deus fazer o que você quer. Você compra o imóvel, depois que fez um negócio, Senhor abençoa, oh Deus abençoa, e Deus diz assim, você está só pedindo o quê? Está me informando, né? Porque você já comprou, você já fez tudo, você já pagou, você já deu dinheiro, você já tudo, fez tudinho, você só está me informando, né? O que é que eu vou dizer? Vai. Gente, já pensou se a gente ora antes? Já pensou se a gente conversa antes? Já pensou se a gente tem coragem? Um dia uma pessoa chegou e disse assim, literalmente ele disse assim, eu não tenho coragem de pedir a Deus, faça a tua vontade.
porque eu tenho medo. Gente, quantas vezes a gente não diz isso, mas quantas vezes a gente age dessa forma? Eu não tenho coragem de pedir a Deus, faça a sua vontade. Porque a gente acha que Deus tem mau gosto. Não, se eu pedir para Deus fazer a tua vontade, Ele vai mandar uma pessoa, meu Deus do céu, só misericórdia. Não, vai mandar. Ai, se eu pedir para Deus, faz a tua vontade, Ele vai querer o pior emprego para mim, vai tirar tudo da minha vida. Eu não vou pedir, não. Gente, aconteceu comigo. Vocês pensam que eu estou brincando com vocês? Não aconteceu comigo. Sabe quando é que começou? Começou no meu coração e da neném começar a igreja? Uma conversa que Deus teve comigo. Trabalhava, né? E na Marquise, eu estava viajando, e aí uma reunião em São Paulo, eu parei em Brasília, e uma pessoa, na época eu tinha um curso que eu fazia sobre finanças pessoais, e um amigo meu disse, Costa Neto, eu tinha falado com ele que eu estava vendo a caminho de Brasília, assim, de São Paulo, ele disse, passa aqui, em Palmas, era em Palmas. Vem aqui para Palmas, depois tu segue teu caminho. Aí eu fui dar esse curso para a igreja sobre finanças pessoais. E em Brasília, uma pessoa chega para mim, me conhecia, olhou para mim e disse assim, eu posso orar por você? Eu disse, lógico, pode. E ele me deu uma profecia. Ele disse assim, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas por 3 vezes. Sim, apacenta as minhas ovelhas. E diz assim, Costa Neto, um dia para mim é 1 ano. 1 ano para mim são 10 anos. 10 anos para mim é uma vida. Não dá mais tempo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu guardei no meu coração. Eu me lembro que eu cheguei no hotel, era sexta-feira, eu dei a minha primeira aula, de manhã, no sábado de manhã dei a minha segunda aula, no sábado à tarde eu estava livre, eu estava no hotel. E eu disse, Senhor, Tu sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo. Eu estou servindo aqui, minha esposa, a gente era voluntário ali na nossa antiga igreja. E Deus disse assim, para mim, Ari, Deus disse assim para mim, Costa Neto, você não me ama. Você tem medo de entregar os teus projetos para mim. Você confia no teu braço forte. Você confia na inteligência. Você confia nos teus projetos. Se você me amasse, você entregava tudo para mim. Gente, se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Você quer transformações de dentro para fora? E cuidado, não anda nos teus limites. Mas você quer transformação de dentro para fora, reconhece o teu pecado. Quando eu reconheci, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É só de boca para fora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mentira. Para mim, era blá, blá, blá. Mentira. Eu não tinha coragem. Dizia, mas no meu coração não reconhecia. No dia que eu reconheci, Senhor, a partir de hoje, eu entrego meus planos, projetos. E a gente tinha vários projetos pessoais. Eu disse, Senhor, teu projeto, teu projeto, teu projeto. O que é que aconteceu, pastor? Dali, o senhor saiu do emprego? Não, continuei fazendo a mesma coisa, mas o meu coração mudou. 6, 7 meses depois, a gente começava a ser servideira. Depois 4, 5 anos, depois dali, a gente, começou a dedicar-se totalmente para ser servideira. Por uma decisão, por um reconhecimento, Senhor, perdoa os meus pecados. Ei, sabe quando é que essa transformação vai conhecer de dentro para fora? Quando hoje você diz assim, sabe de uma coisa? Eu sou isso mesmo, eu sou orgulhoso. Sabe isso mesmo? Eu tenho medo de Deus. Sabe isso? Eu confio no meu dinheiro, eu confio no meu poder, eu confio na minha inteligência.
Sabe quando é que Deus vai começar a arrancar o orgulho, arrancar a vaidade, arrancar o medo do meu coração? Quando eu e você, a gente reconhecer, eu sou assim mesmo, Senhor. Eu sou desse jeito. Como sair dessa? Conte com parceiros, com prestação de contas. Gente, pede ajuda. Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10 diz assim, é melhor, Eclesiastes 4, de 9 a 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. No outro texto diz assim, um cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. A gente usa isso para casamento, não é só para casamento. Cordão de 3 dobras, o homem, a mulher e o Espírito Santo, também é sobre casamento, mas a Bíblia não diz que é só sobre casamento. Ei, gente, uma pessoa, um amigo, é muito bom. Por isso aqui na nossa igreja, e a gente veio de novo o depoimento, né? Assim, a importância de um grupo de crescimento. A gente não brinca de igreja, gente. Grupo de crescimento é uma ferramenta. O princípio por trás de um grupo de crescimento é relacionamento. Em um grupo de crescimento, nós temos pessoas imperfeitas, mas por causa desse ambiente, todo mundo está buscando a Deus, querendo buscar a Deus, ajudando um ao outro. Quantas pessoas deixaram de andar no limite, quantas pessoas perceberam o engano, quantas pessoas fugiram da tentação, por quê? Porque compartilharam, porque foram ajudadas, porque foram orientadas, porque alguém orou, e é melhor confessar tentação do que confessar pecado. E finalmente, gente, como? Transformação de dentro para fora, dependa do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, enquanto a banda vem, Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha como a Bíblia, não é, como o Espírito Santo é lindo. Sim, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós somos seres cheios de desejo, Deus, hoje tem para mim e para você uma pessoa, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo na minha vida e na sua vida tem o poder de anular todo e qualquer desejo que seja, que queira me levar a um caminho ilícito. Tem desejos maravilhosos. Hoje eu e você tivemos, né, um desejo, eu vou para a igreja, legal, fantástico. Eu tenho um desejo de ler a Bíblia, ei, continua. Eu tenho um desejo, amanhã eu vou trabalhar, eu tenho que fazer, ei, fantástico. Não, esse desejo o Espírito Santo vai aumentar e fortalecer, lhe dar condições. Mas o que a Bíblia está dizendo são desejos que me levam o quê? A ser enganado. Desejos que, se eu ceder, vai me levar ao pecado. Desejos, se eu ceder o pecado, vai me levar à morte. Dependa do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça a Ele, confessa para Ele, diga para Ele, fala para Ele, abre o coração para Ele. E aí você vai experimentar mudanças de dentro para fora.